E aí, tô aqui para falar de um dos assuntos que eu mais amo nessa vida, que é viajar, claro. E viajar é uma coisa que a gente aprende com o tempo. Quanto mais você viaja, mais erros você pode cometer e, consequentemente, aprender com eles. Ou você vai fazer o melhor caminho, que é pesquisar antes, como, por exemplo, assistir esse vídeo e ficar de olho em algumas dicas que são super importantes de prestar atenção bem antes de você viajar. Depois que você escolheu o destino, tá pesquisando, pesquisou sua passagem, onde você vai ficar, os passeios que você vai fazer, uma etapa bem importante é você saber que mala levar, né? Qual é a melhor mala para levar nessa viagem. Essa resposta ela não é muito fácil, porque depende muito do seu estilo de vida, do que você gosta de vestir, de levar, enfim, e o tipo de viagem que você vai fazer. Se é para um lugar que vai estar mais quente, as roupas de verão são mais leves, claro, que os casacos que a gente normalmente precisa levar para um lugar onde o inverno é rigoroso. Mas, mais importante do que isso, é você escolher qual tipo de mala você vai levar. Então, assim, assunto para um outro vídeo, a gente fazer uma reflexão do que é importante levar em cada tipo de viagem. Mas vamos focar hoje na mala em si, porque ela já é uma questão que a gente tem que ficar bem esperto. O mais importante para que esse vídeo fique atemporal, porque as coisas podem mudar de uma hora para outra, e tem mudado, aliás, com muita rapidez, as companhias aéreas, cada uma tem a sua regra. Então, é importante você comprou um bilhete da companhia X, entra lá nas regrinhas da companhia, do tipo de passagem que você comprou, que vai estar explicando certinho quantas malas você pode levar, qual a capacidade máxima de peso de cada uma dessas malas. Isso é super importante. Isso vai variar de acordo com o tipo de passagem. Se você comprou uma passagem que é light, normalmente é a mais restrita, que talvez nem te libere de você despachar uma mala, você levar só a de mão. Muitas vezes nem a de mão mais, tá? Então isso está mudando o tempo inteiro, é super importante. E de voo nacional para internacional, isso também muda. Não é porque um voo nacional, por exemplo, te permite levar 2 malas que você vai com toda tranquilidade achar que você vai fazer uma viagem internacional e você vai poder levar as 2 malas sem nenhum tipo de custo a mais. Então, vale a pena consultar sempre as regras da companhia ou das companhias. Por que das? Muitas vezes a gente não presta atenção nisso. Mas se você vai fazer um voo normalmente com conexão, que você não vai direto para um destino, porque quando vai direto, você olha daqui para lá, ok, a regra é válida, tranquilo. A questão é, às vezes você vai descer numa outra cidade, num outro país e pegar um novo voo para chegar no seu destino final, e nesse segundo, ou às vezes, dependendo do caso, até terceiro trecho, tem regras específicas. Isso já aconteceu comigo. Eu já peguei um voo para a Turquia, por exemplo, onde ele tinha conexão em Londres. Daqui para Londres eu podia levar a mala com 32 quilos. De Londres para Istambul, a mala já não era de 32, acho que era de 25, se eu não me engano. E depois, lá dentro da Turquia, que eu fui para fazer um outro voo interno de Istambul para Capadócia, diminuía um pouco mais, acho que, se eu não me engano, era de 23 quilos. O mais importante disso não é ninguém decorar quanto vale, quanto você pode levar em cada um desses trechos, até porque essa informação ela é bem complexa, ela muda bastante. O recado principal é: consulte sempre o tipo de passagem que você comprou para saber quantas bagagens você pode levar e até que peso, de cada companhia aérea e de cada trecho que você vai usar, se vai mudar alguma coisa pelo fato de ser, às vezes internacional, às vezes nacional, enfim. Então isso é super importante prestar atenção. Já aconteceu, por exemplo, de quando eu fui para as Maldivas, eu fui de Catar, então eu fui até chegar nas Maldivas, a gente pode levar a mala de 32 quilos. Quando chegou lá, que a gente tem que pegar um aviãozinho interno, um hidroavião, por exemplo, o limite era muito absurdo, era tipo assim, 15 quilos a mala. Ou seja, você podia levar uma daqui até lá de 32, mas no voo interno você pode levar só 15, como que você faz? Que chega lá na hora, isso vira uma dor de cabeça. Então, por isso que é importante pesquisar bem antes todos esses detalhes que eu comentei até agora. Na maioria dos casos, na mala de bordo, você pode levar até 10 quilos com você. Mas tem também a questão do tamanho da mala, não é simplesmente 10 quilos, ela tem que ter um tamanho padrão. Essas medidas também podem variar de uma companhia para outra, então por isso que é super importante você prestar atenção nessa informação também, tá? Na maioria dos casos, as companhias permitem que você leve até 10 quilos nessa mala de mão. E aí você vai priorizar aqueles itens essenciais que você não pode correr o risco de extraviar em hipótese alguma. Primeiro, remédios pessoais. Se você usa principalmente os remédios controlados, leve com você na sua mala de mão, porque você não corre o risco de, numa eventualidade da bagagem extraviar,
você ficar sem essa medicação. Lembrando que para os casos de remédios controlados, é super importante que você leve uma receita do seu médico, e neste caso, se for uma viagem internacional, e dessas situações basicamente que a gente está falando aqui, é importante você levar uma receita traduzida. Como o inglês é o idioma mais falado normalmente, então é super importante que você leve ela em inglês, porque aí fica mais fácil de alguém lá conseguir entender do que se trata a sua receita. Eu também adquiri o hábito de levar pelo menos uma troca de roupa na malinha de mão, por quê? Também pensando na eventualidade da sua bagagem extraviar, como aconteceu comigo, aliás, uma vez eu fui para Amsterdã, inverno pesado, chega lá, minha mala extraviou. Se eu tivesse na minha mala de mão uma troquinha, pelo menos até resolver a questão da minha bagagem, eu estava salvo. E eu fiquei numa situação bem complicada, porque coincidentemente cheguei lá, era um feriado, era Natal, se eu não me engano, então assim, comércio todo fechado, não tinha onde eu comprar nada, foi um perrengue ficar sem nada, porque eu não tinha nenhum backup na minha mala de mão. Os mais desapegados, né, que costumam viajar com menos coisas, levam essa mala de mão normalmente meio vazia, porque até se comprar alguma coisa lá, não vai comprometer lotar a mala que já levou daqui às vezes cheia. Essa mala de mão também é útil para que a gente carregue algum objeto mais frágil, porque assim você não corre o risco de quebrar no transporte. Quando fala em viajar com mala de mão, às vezes tem gente que viaja só com essa mala de mão, pode correr o risco de ter um probleminha na questão nécessaire. Por quê? Se você vai levar vidro grande de shampoo ou outro produto líquido, isso vai dar problema na hora de você passar lá no raio-x, né? Por quê? Você pode levar até 100 ml. Para os mais desapegados que conseguem viajar só com a mala de mão, tem que tomar cuidado com a nécessaire, porque normalmente, se você for levar um vidro de shampoo, isso aqui vai dar problema na hora de passar no raio-x, porque é permitido levar no máximo 100 ml de líquido. Então, o ideal é você comprar essas embalagens menores, porque aqui você coloca o shampoo, o condicionador, o hidratante, enfim. Só que lembrando, gente, que não dá para levar assim tudo que você quiser, né? Tem uma quantidade restrita. Isso também pode mudar de um país para o outro. É importante pesquisar, mas normalmente até 5 embalagens dessa daqui que é pequena, ó, de 20 ml, que aí você chega lá, eles colocam tudo dentro de um saquinho, fecha e aí tudo bem entrar. Mas assim, ó, embalagem grande assim, de jeito nenhum, nem garrafa d'água você consegue entrar, porque não é permitido. Claro, qualquer outro objeto que possa oferecer algum tipo de risco também não é permitido. A gente está falando de objetos pontiagudos, né, como tesoura, canivete, enfim. Isso não embarca de jeito nenhum. Se você estiver levando, manda na sua bagagem que vai ser despachada, que aí tudo bem. Arma de fogo também, materiais explosivos de jeito nenhum. Ah, mas eu conheço fulano que já embarcou com tal tipo de item e passou numa boa. Foi sorte, mas essa pessoa poderia ter tido algum estresse. Então, para você não passar por esse perrengue, dá uma lida antes, investe um tempinho, vai lá, pega, entra no site da companhia aérea, vê o tipo de viagem que você vai fazer e pesquisa tudo que é permitido na bagagem de mão, que é o assunto que a gente está falando agora. Mesmo sendo uma mala de bordo que vai estar com você o tempo inteiro, o ideal é que ela tenha algum cadeado. Por quê? Gente, a situação está complicada no mundo inteiro. Até mesmo lá no bagageiro, né, dentro do avião, tem acontecido alguns furtos. Então, assim, naquela hora que tá todo mundo dormindo, tá tudo apagado, tem espertinho que levanta, pode abrir a tua mala ou a tua mochila. Então, sempre cadeado é importante. Até porque pode acontecer de o avião tá muito cheio e eles quererem pegar quem tá com mala de mão a bordo e despachar lá embaixo com as demais. Então, pelo menos a sua mala também vai estar protegida com um cadeado para essa situação. Outros itens que também estão bem destacados, que não podem ir na mala despachada e tem que ir na mala de mão, a gente está falando de notebook e outros aparelhos eletrônicos de uma forma geral. Então, se você vai levar algum com você, o ideal é na mala de mão. E uma outra dica que eu faço questão de compartilhar, que é super importante, ajuda muito, é você ter com você, na sua mala de mão, inclusive, essa balança portátil aqui. Gente, quando eu estou viajando, eu uso muito isso. Primeiro, que para você comprar a mala, já indico você ter isso aqui. Porque quando você for na loja, nem sempre eu passei por essa situação, o vendedor sabe quanto pesa aquela mala. E nem no manual, às vezes, está falando quanto pesa. Então, é uma informação que, às vezes, você olha uma mala, você vê uma mala ao lado da outra, você fala, tá, mas às vezes uma é mais barata, outra é mais cara, você não entende muito porque não é só o material pelo que é feito, a grife, enfim. Às vezes o material ele é mais leve e isso interfere. Por exemplo, eu já vi malas que pesam 6 quilos, 5 quilos.
E tem malas que pesam 4 quilos. Então, quanto mais leve for a sua mala, melhor, porque você vai ter mais espaço, mais capacidade para usar do seu limite com coisas que você vai levar e não necessariamente com a mala. Então, na hora de comprar a mala, se você já tem isso aqui, ó, levou lá na loja, mediu, ajuda a vida. Essa balança ela é bem prática, porque, ó, esse modelo, né, claro, tem vários. Comprar no Mercado Livre da vida, enfim, custa baratinho. Você liga, escolhe o tipo de unidade que você quer. Essa alça aqui, ó, ela solta, você prende ela na alça da tua mala. Então, quando você puxa aqui, ó, tem um visor que mostra qual é o peso da sua mala. Então, é muito útil. Ainda falando sobre o tipo de mala que é melhor, tem um detalhe bastante importante que é o seu estilo, né? Então, assim, tem gente que quer ter uma mala mais bacana, de grife, como essas que a gente está acostumado a ver por aí. Então, assim, para mala de bordo, tudo bem, se você quiser, vale a pena investir, porque ela tá mais sob controle, tá ali na tua mão, tá lá no bagageiro certinho. Então, tudo bem você investir em uma mala como essa, por exemplo, que é uma remova de mão, porque ela não vai ser destruída. Agora, gente, vocês já prestaram atenção como que fazem muitas vezes com a mala que é despachada? Eu não tenho coragem de investir muito dinheiro numa mala, pagar uma fortuna numa mala, para que chegue lá que eles joguem e elas vão, gente. É triste ver. Por mais que tenha o apelo de que é resistente, ela vai ficar detonada, então dá dó. Eu, por exemplo, ó, tenho essa outra aqui, que é uma mala, uma relação custo-benefício ok. Não é uma remova como aquela ali que eu mostrei, ela é uma que parece, lembra bastante, inclusive, mas ela é bem mais barata. Eu acho que ela resolve minha vida. É de um material que é um polipropileno, que eu achei ela leve, ela pesa em média de 3 a 4 quilos. Eu acho que esse material, claro que depende, é mais leve do que aquela rígida, eu acho que mais pesada. Eu prefiro esse material aqui porque ele é mais flexível também. Se você precisar apertar um pouco, ó, estufar um pouco, ela não é tão rígida como aquela outra que é durona de tudo, que é aquilo, pronto e acabou. Eu também não gosto muito daquela de poliéster, que é antiga, que eu acho ela meio pesada, e ali acho que fica mais também suscetível a molhar caso a sua mala vá parar num ambiente de chuva de água. Essa daqui eu acho que protege melhor. Então, a reflexão é sempre, não queira levar o mundo. Eu toda vez sofro com isso também, porque eu faço a minha mala, e a hora que eu vejo eu tenho muita coisa a mais, aí eu volto, começo a tirar tudo de novo. Então, além de tudo, de você pensar no tipo de mala que você vai levar, quando for fazer a mala efetivamente, eu aconselho que você comece a preparar alguns dias antes, porque aí você não vai fazer correndo de última hora, você tem mais tempo de pensar se realmente aquilo que você está levando é o ideal, tá tudo bem ou não. Você pode ainda tirar, não vou nem falar de você acrescentar, às vezes acrescentar porque a gente esquece de coisas importantes, então dá tempo de incluir, mas na maioria dos casos eu tô falando da gente fazer o exercício de tirar para não ficar viajando com tanta coisa. A questão de mala, por mais que a tua passagem permita você levar sem nenhum custo adicional 2 malas, ou dependendo do caso 3 malas, tem que pensar sempre lá no destino também, que você vai precisar pegar um táxi, ou se você vai andar de transporte público e tiver com muitas malas, isso atrapalha bastante. Em Paris, por exemplo, não é toda estação de metrô que tem elevador. Na maioria é a escadona normal, nem escada rolante tem. São poucas as estações, só as mais novas que tem esse tipo de recurso. Então, não dá para você ficar se arrastando pela cidade com 3, 4 malas rolando. Eu já passei por uma situação complicada. A primeira viagem que eu fiz para a Europa, claro, né, novato, não sabia de nada, eu fui com 2 malas grandonas, mais a minha mochila e mais uma mania de mão. Gente, como uma pessoa sozinha anda com tudo isso por aí? Não tem como. Só que você vai se dar conta quando você chega lá e vai ter o perrengue. Então, o ideal é uma mala no máximo despachada, uma malinha de bordo, se você realmente precisar dela, e a sua mochila, porque você tem mão suficiente para andar por aí. Muitas vezes as pessoas descem no aeroporto e pegam um transporte público para ir até o centro dessas cidades na Europa, porque lá é muito mais fácil você andar dessa forma, não necessariamente precisar pegar um táxi, por exemplo, só que com um monte de malas também fica difícil. E se for pegar o táxi, também vai impactar no tamanho do táxi que você vai precisar. Se você estiver com mais uma pessoa, por exemplo, então 2 pessoas com as 2 malas ou mais as malas de bordo, mais as mochilas, começa a ficar complicado. Se cada um leva 2, aí já são 4, mais 2, vira uma confusão, gente, não é tão prático. A gente vai falar sobre, objetivamente, o que levar na mala, mas assim, ó, um exercício básico prefira levar coisas que você já esteja afim de descartar, como, por exemplo, sabe aquela peça de roupa que você já fala assim, tá já quase no limite? Leva, usa e já deixa por lá mesmo, porque assim você
leva uma quantidade, na hora de voltar você ganha espaço na mala. Tanto na ida, mas principalmente na volta, que é quando a gente compra uma série de coisas que quer trazer, eliminar embalagens é muito importante, porque a embalagem às vezes ocupa espaço dentro da mala, né? Principalmente se você compra um tênis. Dificilmente você vai conseguir trazer a caixa desse tênis, porque ela vai ocupar um quarto, quase metade da mala, dependendo do tamanho da mala e dependendo do tênis. Então, o ideal é você se desfazer de embalagens, porque ela ocupa espaço e também pesa. É engraçado, porque toda vez eu pego, sei lá, você vai comprando um monte de coisas na viagem. Na hora que você vai montar a mala novamente para voltar da viagem, você pega e vai arrancando a embalagem, etiqueta, o plástico que vem na roupa, o papel que vem dobrado no meio, enfim. Você tira tudo isso, coloca numa sacola, você vai ver quanto de peso a mais você está deixando de colocar na tua mala se você fizer essa faxina antes. Como eu falei, a temperatura do lugar é fundamental na hora de você pensar no que ele vai levar nessa mala. Então, assim, por mais que você fale assim, fica aquela imagem na cabeça, a Europa é sempre frio. Não, a Europa também faz muito calor. E tem lugar que é um frio ok, tem um lugar que é um frio exagerado. Então, você vai precisar de mais blusas, né? Então, qual é a dica? É você olhar a previsão do tempo dos destinos que você for. Também porque às vezes acontece de você ir para um lugar onde vai estar quente, e de lá você vai sair para um outro lugar que está muito frio. Então, isso também tem que estar muito claro na hora de montar a tua mala, né? Se você conseguir fazer uma mala mais básica, com peças de cores mais neutras, que você possa combinar mais vezes e montar looks diferentes, isso é o ideal. Sem contar que casacos pesados sempre levar com você no corpo ou na mão até. Eu falei e mostrei essa mala aqui, ó, mas na verdade eu já não tô mais usando essa mala para todo tipo de viagem, porque ela não tem um detalhe importante que eu aprendi há pouco tempo, faço questão de compartilhar. Esses cadeados que vêm embutidos na mala, eles não são todos iguais. Essa vendedora aqui, desatenta, ou enfim, ela não me explicou se tinha alguma diferença na questão dos cadeados. Depois, quando eu fui comprar uma outra mala, a vendedora me explicou que era super importante que o meu cadeado fosse do tipo TSA. Essa outra aqui tem o tal cadeado TSA, que tem esse símbolozinho vermelho, ó. TSA é a sigla para Transportation Security Administration, que é um sistema que foi criado depois do 11 de setembro, com o receio dessa questão dos atentados, enfim, onde é um tipo de cadeado de fecho que ele tem, você coloca o seu segredo aqui, como você preferir, mas ele tem um compartimento aqui que a Polícia Federal tem uma chave mestra que ela consegue abrir, se for o caso de inspecionar a tua bagagem, sem ter que quebrar, estragar, enfim, como naquela outra mala ali, não tem esse sistema TSA. Então, se eles quiserem, por conta de ver alguma coisa no raio-x, invocarem com a minha mala e quiser fazer uma inspeção mais detalhada, eles iriam estourar aquela mala. Essa aqui não, tem uma chave mestra que a Polícia Federal tem, que ela só coloca ali, ela abre, inspeciona e a sua mala volta normal, não vai estragar. Então isso é super importante. Outro acessório que eu acho bem legal ter são essas faixas aqui, ó, que primeiro, elas vão proteger a tua mala, né, de abrir eventualmente, porque você passa isso aqui em volta dela inteira. E ela tem, inclusive, essa versão aqui que tem cadeado nela também, com segredo, ó. Você praticamente coloca um lacre a mais. Parece neurose, gente, mas assim, a gente sabe da quantidade de problema que tem em aeroporto, não só de, eventualmente, alguém abrir, alguém mal intencionado, né? Não que isso aconteça sempre, mas tem gente assim por aí, que vai querer abrir para roubar alguma coisa da sua mala, como colocar alguma coisa, né? Quantos casos a gente já viu de pessoas que pegaram um voo internacional, por exemplo, quando desembarcou lá, a polícia já foi e prendeu, porque na bagagem tinha droga que a pessoa não colocou. Tem uma máfia aí internacional que age em alguns aeroportos, onde elas conseguem colocar droga aqui dentro da tua mala, embarca, chega lá, alguém lá retira essa droga. Só que se por acaso isso falhar e for parar na tua mão, por isso te pegar, é uma dor de cabeça, gente. Como você vai explicar que não foi você que levou aquilo? Sem contar que quando você coloca essa faixa aqui, ela facilita você identificar a sua mala na esteira junto com as outras. Tem um outro recurso que eu uso bastante, ele não é muito barato, mas eu acho que vale a pena investir, que é aquele sistema de proteção da mala que você paga. Normalmente, quando você entra ali no terminal de embarque, já tem aquelas empresas bem na porta, chama Protect Bag, acho que é a mais famosa que tem aqui em São Paulo, pode mudar o nome de um lugar para o outro, mas enfim, são essas empresas que elas embalam com um plástico. Esse plástico hoje ele já é biodegradável, enfim. Mas qual que é a vantagem? Você vai pagar, em média, isso também varia de acordo com o tamanho da mala, mas uma mala dessa aqui, que é um tamanho grande de viagem, de até 32 quilos,
Normalmente você paga entre 150 a 170 reais, mas vale a pena porque além de proteger a tua mala desses impactos que acontecem, ela também protege que entre água, ela evita que alguém queira abrir a sua mala com má intenção, num aeroporto, por exemplo. Se a pessoa está afim de abrir uma mala para roubar alguma coisa rapidinho ali naquele tempo de embarcar, ela vai preferir muito mais uma mala que seja fácil dela abrir do que uma que tem uma proteção plástica que ela teria que cortar essa proteção e aí já chama mais atenção. Sem contar que essas empresas normalmente oferecem algum tipo de seguro caso tenha algum tipo de extravio da sua bagagem. Então, vale super a pena. Eu fico muito mais tranquilo sabendo que a minha mala foi protegida também com aquele filme. Chega até na hora que chega lá na esteira, eu acho mais fácil identificar, porque a grande maioria não quer gastar dinheiro com isso. Eu pego a caneta piloto, ainda marco a letra do meu nome bem grandona, porque caso tenham mais pessoas com mala assim, não vai ficar tudo embalado da mesma cor, porque aí fica mais difícil de alguém se confundir e levar a tua mala no lugar. Praticamente uma mala a mais que pode ser a sua necessaire. Antigamente se usava muito esse tipo de necessaire, ó. Eu tenho essa aqui que eu já não uso há muito tempo. Primeiro, ela é grande para você levar, ela não tem flexibilidade para você acomodar no meio da roupa e ela pesa pra caramba. Então, já tem algum tempo que eu troquei por essa necessaire que ela é feita de um material nylon. Então, ela é facinho de você acomodar no meio das roupas e também não pesa. Então, olha, é uma escolha bem prática de deixar a sua mala bem mais fácil de organizar e mais leve também, porque isso aqui pesa muito menos. E se for o caso de você já saber que lá você vai comprar coisas para trazer, uma bolsa dessas de nylon maior, essas grandes assim de zíper, que você leva ela dobradinha, chega lá na hora, você ocupa com o que você comprou e traz de volta. Ou, se for o caso, deixar para comprar lá, porque dependendo do tempo que você tem também, que às vezes você não vai ter tempo de sair procurando uma mala assim para comprar, você tem que ficar de olho onde tem loja de malas, enfim, às vezes não custa tão barato, você não vai ter tempo de ficar pesquisando, então se você já levar com você, é mais fácil resolver essa equação, comprou coisas lá, traz de volta. E já aconteceu de eu também não querer aquela mala de nylon, querer realmente chegar lá e comprar uma mala normal, baratinha, só para ter, falar, ela é vagabunda, vai estragar, não tem problema. Mas pelo menos eu já trago numa mala mais organizada como essa daqui, ó, e tá tudo certo. Bom, gente, é isso. Nem todo mundo para pensar nessa etapa da viagem, que é super importante, como eu falei, para você evitar de ter estresse e gastar a mais com algo desnecessário. Então, fique de olho aí na sua mala, fique de olho nas companhias aéreas, o tipo de viagem que você vai fazer e pesquise no site de cada uma quais são as regras para que você não tenha estresse. Aproveita, se inscreve aqui no canal. Sempre que possível eu faço algum vídeo compartilhando as minhas experiências de viagens. Deixa um like, compartilha com os amigos, se inscreve ali, ó, ativa o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo novo você vai receber um aviso. Muito obrigado, até o próximo vídeo e boa viagem!